Hey, folks! Samurai aqui na floresta amazônica, podemos por assim dizer. Aqui não é o Amazonas, aqui é Pará, mas a floresta é o tipo de vegetação é de floresta amazônica. Estou aqui suspenso, isso aqui é uma rede, não sei se dá para perceber, mas depois eu mostro por um outro ângulo. Isso é uma rede, um buraco. Então se cair, se estourar aqui, eu vou lá pro chão. E por que eu tô aqui? Porque hoje é dia de princípios, e o princípio que a gente vai falar hoje dentro do espectro funcional é a gravidade, que é exatamente o que vai me jogar pro chão se essa rede estourar. Então não tinha lugar melhor para gravar esse vídeo aqui hoje. E vou abordar o tema da lei da gravidade e também da força de reação do solo. Como princípio a gente já falou, eu acho que foi um dos primeiros que eu falo, então deve ter sido lá para janeiro ou fevereiro, eu já abordei essa parte de princípios. Hoje nós vamos colocar dentro do espectro funcional. Vocês lembram o que era o espectro funcional? O espectro funcional era como se fosse uma régua de medição entre o que é movimento funcional e o que não é funcional. Se a gente pensar no movimento funcional, o movimento funcional ele sofre e exerce impacto em relação à gravidade, ou seja, ele sofre em relação à gravidade, mas a partir da gravidade também que ele consegue se movimentar. Assim como a força de reação do solo, que nada mais é do que a própria aplicação da gravidade no solo, e o solo, pela lei da ação e reação, vai devolver essa força. E a partir dessa conjunção entre a força da gravidade, que é uma energia que existe, que está aqui na nossa cabeça, empurrando a gente para baixo o tempo inteiro, pelo menos é o que Einstein diz, né? Newton dizia que a gente era puxado pela força da gravidade, Einstein já corrigiu e mostrou que a gente é empurrado para baixo. Aliás, não existe puxar, nós podemos entrar nesse termo algum dia, dentro da ótica do Einstein. E como ela existe, ela está sempre aqui, a gente sempre vai exercer uma força no chão. E a partir dessa força no chão, o chão vai devolver, pela lei da ação e reação, uma força contrária. Então, toda a nossa lógica de movimentação parte daí, do controlar essas forças que estão à nossa volta, ou seja, gravidade, força de reação do solo, inércia, momentum, massa, força centrífuga, todas essas forças que estão aqui na natureza, que são forças da física, a partir da organização disso que a gente se mexe. Então, um pouco diferente do que até a fisiologia falava. Pensando desta forma, e a gente vai pensar dentro do espectro funcional, quanto mais isso for alavancado, levado em consideração quando eu vou fazer uma avaliação, uma análise ou um treinamento, quanto mais eu colocar dentro da minha abordagem, do meu processo de pensamento, a gravidade e a força de reação do solo, mais natural eu estou, ou seja, mais funcional eu estou dentro do espectro funcional. Quanto menos eu levar isso em consideração, menos funcional eu vou estar. Então vamos pensar como isso poderia impactar no dia a dia verdadeiro, né? No dia a dia da nossa abordagem de trabalho técnica. Se eu quero fazer uma avaliação num atleta, por exemplo, de futebol, a minha avaliação ela tem que partir do princípio que ele joga sofrendo a ação da gravidade verticalmente em cima da cabeça dele. Então, essa é uma avaliação que se eu mudar esse aspecto, é claro, nem todo tempo ele está assim, se ele dá um carrinho na bola, a gravidade muda em relação a ele. Mas a maior parte do tempo ele está sendo essa gravidade vendo axialmente ao eixo dele. Então, se eu faço uma avaliação com isso, significa que eu levei isso em consideração. Então, o resultado dessa avaliação provavelmente vai ser mais funcional do que uma avaliação que eu faço assim, sei lá, deitado no chão, puxando a perna para cima. Sempre uso essa de exemplo. Ou o isocinético, você sentado lá naquela cadeira, tudo amarrado, estendendo os joelhos e do ponto de vista da gravidade e da força de reação do solo, essas avaliações elas são pouquíssimo funcionais. Aquela deitado, como ainda tem a força de reação do solo de alguma forma, é um pouquinho menos artificial do que a do isocinético, mas a avaliação isocinética ela acaba nesse ponto em relação ao, por exemplo, comparar um jogador de futebol e usar o isocinético de extensão de joelho, talvez muito pobre do ponto de vista do espectro funcional. Então, quanto mais eu levar isso em consideração no meu treino, também eu vou usar no meu treino, como que a gravidade se manifesta no meu treino, na minha performance, para quando eu vou trazer para o meu treino, eu poder tentar reproduzir este cenário o mais fielmente possível. O que eu quero dizer com isso? Se eu for trabalhar o abdômen de
de um jogador de futebol, eu não vou trabalhar ele lá no chão fazendo flexão de tronco, porque não é assim que o abdômen do jogador de futebol trabalha quando ele está de pé sob a ação da gravidade agora no eixo dele, e se ele estiver deitado de barriga para cima, essa ação vai estar perpendicular ao eixo dele, ou seja, é uma outra posição da gravidade, ela tem uma outra ação, a reação do solo é outra também. Então quanto mais a gente se aproximar disso no nosso treinamento, mais fiel a gente tá, mais autêntico a gente é na reprodução desse movimento, e com isso também nossa resposta ao treinamento acaba sendo muito maior. Beleza? Bom, tô me despedindo aqui, passar uma semana aqui nesse paraíso, eu vou dar um take diferente aqui para vocês entenderem como é essa rede aqui, e ao longo dessa semana o nosso Rei Folks aqui vai ter cada dia um cenário diferente, tá bom? Grande abraço a todos, vamos lá que agora vamos ver essa rede aqui pra gente ver como é que era a gravidade dela, tá bom? Daqui a pouco eu me despeço. Folks, para ficar mais fácil de entender, ó, vamos olhar de baixo. Aqui tá a nossa rede, ó. Eu tava deitado exatamente ali, em cima disso aqui. Ou seja, se essa rede estourasse, a gravidade ia me trazer para baixo. Vamos ver. Vamos caminhar aqui pra gente entender, ó. Tem uma escadinha aqui do lado. Você vai subindo. E era exatamente ali onde eu tava fazendo o vídeo. Beleza? Bom, com essa me despeço. Vejo vocês amanhã. Até mais. Grande beijo. Tchau.